Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo das propriedades coligativas. Aula passada, a gente viu a tonoscopia, que é o estudo do abaixamento da pressão de vapor de um solvente quando é adicionado a ele um soluto não volátil. E também vimos a ebuloscopia, que é a elevação da temperatura de ebulição do meu solvente quando nele é adicionado um soluto não volátil. E hoje a gente vai estudar duas novas propriedades coligativas. A primeira vai ser a crioscopia. Crioscopia é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente quando nele é adicionado um soluto não volátil. Ou seja, a crioscopia ela também está relacionada ao ponto de congelamento, ou seja, de solidificação das substâncias. Quando se compara um solvente puro a uma solução com um soluto não volátil, o ponto de congelamento da minha solução sempre será menor do que o ponto de congelamento do meu solvente puro. Isso quer dizer que para minha solução congelar, eu vou precisar de uma temperatura bem menor do que, por exemplo, eu precisaria para congelar um solvente puro. E é sempre bom lembrar que, como a gente está falando de propriedades coligativas, nas propriedades coligativas, o que mais me interessa aí vai ser o número de partículas e não a natureza daquelas partículas. Ou seja, quanto maior o número de partículas eu tiver ali dissolvido no meu solvente, menor vai ser o ponto de congelamento. Ou seja, quanto maior o número de partículas, menor vai ser a temperatura que eu vou precisar para que a minha substância congele. Como falei anteriormente, a minha concentração, a minha quantidade de soluto é que vai fazer a interferência aí na minha propriedade coligativa. Nesse caso aqui, no ponto de congelamento da minha substância, beleza? Aqui eu trago um exemplo. Vamos supor que eu tenha um mol de uma substância X. E o mol dessa substância X, essa substância ela vai congelar a uma temperatura de menos 1,86 graus Celsius. Ou seja, esse é o ponto de congelamento dessa substância X para o mol. Só que eu tenho um outro exemplo. Vamos supor que eu tenho essa mesma substância, só que agora eu tenho 2 mol dessa substância. Antes era 1, agora eu tenho 2 mol. Veja que a temperatura de congelamento dela passou para menos 3,72. Passou de menos 1,86 para 3,72. Menos 3,72. Por quê? Porque a quantidade de soluto que eu havia, a concentração desse soluto aumentou. Se eu aumentei a minha concentração dessa substância, então o ponto de congelamento diminui. Antes de eu continuar o estudo da crioscopia, eu preciso entender dois conceitos: dissociação e ionização. A dissociação acontece em compostos iônicos, que são aqueles compostos que realizam ligações iônicas, por exemplo, o cloreto de sódio. E a ionização, ela acontece em compostos moleculares, que são aqueles compostos que fazem ligações moleculares, ligações covalentes. Por que eu disse que é importante conhecer aqueles dois conceitos? Aqui eu trouxe para vocês um composto iônico, o NaCl, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio em solução, ou seja, quando eu adiciono ele em água, ocorre aí um processo chamado de dissociação, que ocorre essa separação desse composto em Na+, e Cl-. Dois íons, cátio e ânion, beleza? Se eu tinha um mol de NaCl, agora eu tenho um mol de Na+, e um mol de Cl-. Ou seja, eu tenho 2 mol. Aqui eu tenho quanto? 1 mol. No início, 1 mol de NaCl, mas agora eu tenho 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-, ou seja, no total eu tenho 2 mol de partículas. Isso é um exemplo de um composto iônico.
Aqui, eu já trago um exemplo de um composto molecular. No caso aqui, o HCl, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico em solução, ou seja, em água, ele ocorre aí uma espécie de separação, mas como que acontece isso? O Cl- vai se separar do H+. Igual mais é a mesma situação de cima. Espera só um instante. Nesse exemplo aqui, o que acontece? Esse H+, que é separado do Cl-, ele não fica como uma partícula isolada, não. Ele não vai ficar H+, não. Ele vai fazer o quê? Ele vai se juntar com a água. Ele se junta com com o próprio solvente. E então ele forma aí um íon chamado de cátion hidrônio, um íon da água. Ou seja, a diferença é que no caso do composto iônico, eu tenho aí a separação, a dissociação, e eu tenho aí os dois íons separados em solução. Eu tenho aí os dois íons separados em solução. Já no composto molecular, eu tenho apenas um, que é, no caso aí, o exemplo do cloro, que fica separado em solução. Mas o hidrogênio, ele vai se ligar, vai fazer a ligação aí com a água e formar o íon hidrônio, o cátion hidrônio, beleza? Então, se a gente for olhar, olha só, eu tinha 1 mol de HCl, certo? 1 mol de HCl, e no final, quando eu adicionei água, eu continuei com apenas 1 mol de Cl-. Só 1 mol de Cl-, ou seja, eu tinha 1 mol e continuei com 1 mol. Por quê? Porque o hidrogênio, eu não vou ter 1 mol de hidrogênio, porque ele vai se juntar com a água. Então, quando eu tiver um composto iônico que eu adicionar em água, ocorre aí uma dissociação iônica. E quando eu tiver um composto molecular que é adicionado em água, ocorre aí a ionização. Mas não vai ser todos os compostos moleculares que vai ocorrer a ionização. Por exemplo, aqui eu trago uma molécula de glicose. Veja que nessa minha molécula de glicose, eu tenho quantos mol da molécula de glicose? Eu tenho 1 mol, certo? 1 mol. Quando é adicionada em água, ela permanece igual. Ela não se separou nada, olha só. Permaneceu igual. Continuei com 1 mol, certo? Continuei com 1 mol. Ou seja, quantos mol eu tinha e quantos eu tenho agora? 1. Quantos mol de partículas eu tenho? 1. Continuei aí. Veja que, por mais que não formasse a ionização igual a outra, continua com a mesma quantidade de mols, no caso aí de compostos moleculares. E aqui eu tenho uma molécula de sacarose, um outro exemplo. Quantos mols eu tenho aqui? Tenho 1. Se não tiver nada na frente, né? É como se tivesse 1. Tenho apenas 1 mol de sacarose. Quando adicionada em água, acontece o que com ela? Permaneceu igual. Certo? A diferença é basicamente que ela estava em estado sólido e passou por estado aquoso, no caso. Beleza? Então, quantos mol eu tinha? 1. Quantos eu tenho? 1. Então, quantos mol de partícula eu continuei quando eu tive a minha solução? 1. Então, em solução, compostos moleculares permanece a mesma quantidade, beleza? Não altera a quantidade, não. Agora, em compostos iônicos, veja só o que acontece. Eu tenho novamente o exemplo aí do cloreto de sódio, composto iônico. Quantos mol de cloreto de sódio eu tenho? Se não tem nada na frente, é como se eu tivesse 1, correto? 1 mol. Eu adicionei em água, certo? Criei uma solução. O que aconteceu? Olha só. Eu tenho 1 mol de Na+, um cátion, no estado aquoso, mais Cl- aquoso também. Quantos mol de Cl-? 1. Então, eu tinha 1 mol de NaCl. Agora, quantos mols eu tenho de partículas na minha solução? 2 mol de partículas. Veja esse exemplo aqui. Veja esse outro exemplo aqui. Eu tenho quantos mol dessa substância? Se não tem nada na frente, é como se eu tivesse 1. Certo? Coloquei com água, certo? Ele estava em estado sólido, coloquei com água, adicionei água. Agora eu tenho uma solução.
quantos mols eu tenho de cátion de cálcio? Não tem nada na frente. Quantos eu vou ter aqui? Ó, eu tinha só um, então continuo com 1, certo? Tem apenas 1 mol de cátion. E quantos mols desse aqui eu tenho, desse ânion aqui eu tenho? Olha, eu tinha 2, né? Então, 2, então eu tenho 2, ele se dissociou. Veja só, ele se dissociou, ocorreu a separação dessa molécula em um cátion e 2 mol de ânion, beleza? Então, eu tinha 1 mol, agora quantos mol de partículas eu tenho? Ó, 1 mais 2, 3, beleza? A nossa segunda propriedade coligativa de hoje vai ser a osmometria. Mas antes da gente falar exatamente o que é essa osmometria, é importante que a gente saiba o que significa osmose. Osmose é um fenômeno que ocorre quando um solvente passa através de uma membrana semipermeável em sentido de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Deste modo, aqui eu tenho um sistema em que, de um lado, eu tenho aqui o meu solvente, certo? Só o solvente, no caso a água. E do outro, eu tenho um pouco de água com a concentração do meu soluto. Veja que essas bolinhas rosas significam o meu soluto. Então, esse lado que tem o soluto, ele está mais concentrado que esse lado que tem só água. Então, o que seria a osmose? A osmose seria a passagem desse solvente por essa membrana semipermeável. Seria a passagem desse solvente por essa membrana semipermeável para o lado mais concentrado. De modo que aqui eu trago o mesmo sistema, certo? Depois que a osmose acontece. Veja que parte do meu solvente, da água que estava desse lado aqui, ela passou para o lado mais concentrado, para o lado que tem mais soluto. Beleza? É importante lembrar que essa osmose, por que essa osmose, ela se trata de uma propriedade coligativa? Porque, novamente, a propriedade coligativa, ela não depende da natureza química do meu soluto, mas apenas da quantidade de soluto, da quantidade de partículas, que foi o que eu vi aqui. Deste modo, a osmometria, ela trata-se do aumento da pressão osmótica devido à adição de um soluto não volátil ao meu solvente. E o que viria a ser essa pressão osmótica? O que viria a ser essa pressão osmótica? A pressão osmótica é a pressão que deve ser aplicada a uma solução para impedir a passagem do solvente através dessa membrana, como mostrado nessa imagem aqui. Veja só, aqui eu tenho o mesmo sistema que visto anteriormente. Eu tenho um lado menos concentrado, certo? E tenho um lado mais concentrado. Então, o solvente ele iria passar do lado menos concentrado para o lado mais concentrado. Nesse sentido. Então, o que seria a pressão osmótica? Seria a pressão exercida no meu sistema mais concentrado, de modo que o meu solvente ele não consiga passar, certo? Pela membrana semipermeável. Aqui eu tenho uma pressão e aqui eu também tenho uma pressão. Então, a pressão osmótica seria essa pressão adicional aplicada ao meu sistema, de modo que essa pressão seja superior a esta. Então, logo, essa pressão adicional vai fazer com que impeça a passagem desse solvente pela membrana semipermeável. E a aplicação da pressão superior irá reverter o fluxo do solvente em direção ao compartimento onde está o solvente puro, ou seja, o lado menos concentrado. E esse processo, certo? Esse processo é chamado de osmose reversa.